Você não precisa aprender 300 milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu sei que tem muita coisa legal quando a gente fala sobre teste de software. Assim como tem muita coisa legal quando a gente fala só sobre o desenvolvimento de software. A gente fala sobre Docker, a gente fala sobre mensageria, a gente fala sobre, sei lá, serverless, a gente fala sobre cloud, e a gente fala sobre infraestrutura como código, a gente fala sobre Git, e aí a gente fala sobre build e deploy automatizado, e fala sobre arquitetura, e fala sobre hexagonal, clean architecture, e design patterns, e não sei o que, e recursos do C Sharp e do Java. Cara, tem muita coisa legal pra gente estudar. Só que não dá pra gente estudar tudo. Você precisa de foco. Você não precisa aprender um montão de coisa. O que você precisa é foco. E se você parar para pensar só um pouquinho, você vai começar a perceber que é por isso que você nunca tem tempo para nada. É por isso que você fica resmungando que não dá tempo de fazer teste. É por isso que você fica resmungando que não dá tempo de fazer uma arquitetura boa para o seu sistema. É por isso que você fica reclamando que você não consegue parar para entender o que seu código faz, que você tem que fazer código e entregar toda hora, porque todo mundo quer as coisas de forma urgente e eu nunca tenho tempo, nunca me dão tempo para entender. Eu sei que a nossa vida, ela é muito corrida. E que parece até que está cada vez pior. Né? Quando eu tenho essa sensação, pelo menos. Quando eu comecei, não parecia que era tão corrido, né? Agora tá difícil. Qualquer coisa que chega parece que é para ontem que a gente tem menos tempo para entregar. O tempo também parece que passa mais rápido, né? Sei lá. Mas isso é uma sensação normal para todo mundo. Não é só para você. A grande questão é o tempo que você tem para fazer cada coisa muda de acordo com a prioridade que você dá para cada coisa. Tempo sempre será uma questão de prioridade. Todo mundo tem 24 horas no dia. Não importa se você é você, se você sou eu, se você é o Bill Gates ou se você é o Linus Torvalds. Não importa. Se você é um gênio, se você não é tão gênio assim, se você se acha burro, burra, se você acha que é inteligente ou que não é inteligente. Não interessa. Todo mundo no planeta aqui, ó, nesse universo pelo menos, que a gente conhece, todo mundo só tem 24 horas no dia. Então não adianta você querer priorizar um montão de coisa ao mesmo tempo. Você não vai aprender. E você não vai conseguir fazer. E esse é um grande problema. Existe até um termo que a gente usa hoje em dia, eu não sei se exatamente se é hoje em dia que usa, né? Mas tava até ouvindo alguns podcasts sobre isso, alguns, porque já não é uma coisa assim, nossa, um assuntinho besta de psicólogo, não é. Já é uma coisa que a gente comenta dentro da nossa área, que é o FOMO, Fear of Missing Out. Eu não sei se você já ouviu esse termo antes. É o medo de perder coisas. Porque a gente recebe tanta informação e o pessoal fala que tem que fazer, e você tem que estudar, e você tem que saber, e você tem que não sei o quê. E a gente fica com medo de perder. A gente fica com medo de não saber. Porque você acha que a sua dificuldade de conseguir um emprego novo, ela mora em você não saber, sei lá, mexer com o RabbitMQ. Ou porque você não sabe levantar um EC2 lá na Amazon. Ou porque você não sabe fazer um esquema com SignalWire dentro do C Sharp, usando Blazor. A gente tem muita coisa que a gente escuta, que a gente vê. E começa a ficar difícil de gerenciar isso dentro da nossa cabecinha aqui, ó. É difícil, porque é muita informação. E a gente fica com medo de perder. Então, o negócio está tão zoado nesse sentido que termos que acredito eu que são coisas da psicologia, eles começam a penetrar na nossa área também. E o pessoal começa a discutir esse tipo de coisa, né? Burnout. Não era coisa que a gente ouvia antes, né? Você começou a ouvir agora. E eu sei que tem o lance da pandemia, tá? Mas eu não sei se também essa pandemia só não antecipou as coisas, sabe? Era uma tendência que a gente começa a ir nesse caminho assim. A gente quer fazer um montão de coisa. Tipo, quando você vai viajar para algum lugar, você quer fazer 300 milhões de passeios. Você esquece de curtir seu hotel. Você esquece de só relaxar porque você está de férias. Porque você quer fazer um montão de coisa. Porque sabe-se lá quando você vai voltar para o lugar.
E aí depois, um ano depois, você tá lá de novo, você tá fazendo as mesmas coisas. Não precisa ter essa agonia, assim. Relaxa, cara, fica numa boa. Só que para ter essa noção de aproveitar, de conseguir aplicar as coisas da melhor forma, você precisa de foco. Todo mundo precisa de foco. Não é só você, todo mundo precisa. Não dá para fazer todos os tipos de teste que você imagina. Assim como não dá para você aplicar todas as tecnologias malucas que você aprendeu por aí. É simples assim. O teste de unidade ainda tem um outro problema. O teste de unidade não, os tipos de teste diferentes que você faz. Eles têm um outro problema, que além de você fazer, depois você vai ter que dar manutenção. Porque, sei lá, se de repente você quer colocar alguma estrutura, vou colocar uma fila com um streaming com Kafka na minha aplicação. E você vai fazer, cara, beleza, tá lá dentro da sua aplicação, você vai mexer. Nos tipos de teste diferente, cada tipo de teste vai exigir um nível de manutenção diferente. Porque eles também vão exigir uma rotina de execução diferente também. Talvez teste de unidade você vai rodar mais do que os outros e de repente o smoke test menos, mas todos eles precisam de manutenção. Então se você fizer mais teste, você vai ter mais trabalho de manter. Lembra que a maioria dos testes vai gerar código. Vai gerar código. Seja aí no teste de unidade, que é código diretamente, ou um teste funcional que você escreveu usando Selenium, usando Cypress, sei lá, usando a sua ferramenta que você usou para gravar o seu teste. Você vai ter que dar manutenção neles também. Não é que você vai fazer uma vez e nunca mais você vai mexer. É software, é código. Então, quanto mais teste diferente você faz, mais trabalho vai dar para manter também. Então, a grande chave aqui, e foi por isso que eu falei lá no começo, ter mais testes não significa que você vai ter mais qualidade. E não é só por causa da quantidade dos seus testes. Né? Não é só porque se eu testar mais casos diferentes, se eu testar coisas diferentes, situações diferentes. É porque se você tiver mais teste para manter, você vai ter menos tempo para escrever código. A conta é simples assim. Lembra? 24 horas no dia. Não vai brotar mais horas no dia porque você fez alguma automação para você. Vai economizar um tempo? Talvez economize. Mas talvez não. Então é uma troca que você está fazendo. Você está investindo seu tempo para automatizar uma coisa. Talvez essa troca não volte do jeito que você imagina. Você não vai deixar de gastar 20 horas porque você gastou 10 horas. Talvez você continue gastando 10 horas todo mês, 15 horas todo mês. Então, não é uma conta tão simples assim para você fazer e achar que quanto mais testes você tem e quanto mais automatizados eles forem, mais simples vai ser a sua vida e mais tempo você vai ter para fazer outras coisas. Não é sempre uma verdade. Não estou dizendo que é mentira. E também não estou dizendo que você não tem que fazer um monte de teste diferente. Eu só estou dizendo que você precisa aprender a priorizar. E priorizar o quê? Priorizar o que te dá mais retorno. E é por isso que você precisa de foco. Você precisa entender o que é mais importante para você.